Olá, eu vou começando a apresentar um pouquinho a nossa convidada de hoje, que é uma convidada muito especial. Então, a Caroline, ela é psicóloga, tem formação para neuropsicologia e ela tem especialização em autismo. Então, ela vai contar um pouquinho da vida dela pra gente, mas assim, depois da formação, ela teve um filho autista, que foi o que motivou ela a continuar estudando e se aperfeiçoando e fazendo diversos cursos. Então, assim, hoje ela trabalha essencialmente com pacientes com transtorno do espectro autista. E a gente montou algumas perguntas, alguns mitos, algumas coisas que a gente recebe todo dia, algumas informações que a gente nunca consegue saber no que acreditar, né? Então a gente abre o Facebook e tá ali cheio de informação, mas a gente não consegue saber o que daquela informação é verdade, né? O quanto acreditar naquela informação. Carol, eu estava falando um pouquinho de você, apresentando um pouquinho do seu trabalho, do foco no seu trabalho. E eu Uhum. queria que a gente começasse a nossa live assim com você se apresentando um pouquinho do seu trabalho, do que você faz no dia a dia. Certo. Bom, obrigada, né, pelo convite. Eu fico bem Imagina. feliz, tá, em estar aqui do seu lado. Você que é neuro, é a área que eu amo, né? Na Vila, eu trabalho com hoje. Meu trabalho ele se e pauta, né, em grande parte nas avaliações neuropsicológicas, né, Perfeito. de pré-escolares e de adolescentes, enfim. Uhum. E eu também tenho um foco grande na avaliação de autismo, né? Avaliação e intervenção, né, com pacientes do espectro autista. Então, a minha Uhum. formação é psicologia, né? Há muitos anos atrás eu me formei em psicologia, dá até vergonha de falar a data, Se não se né? entrega. Quase há 20 anos atrás, né, eu estava fazendo psicologia na UEM, né, em Maringá, e sempre gostei muito da área de desenvolvimento, né? Então, eu Uhum. fui buscando caminhos que me levaram, por exemplo, a estudar neuropsicopedagogia, e aí me encantei com essa questão da neurociência, e aí hoje eu estudo neuropsicologia na USP, né, no Centro de Uhum. Medicina, neurologia especificamente da USP. Estou concluindo uma pós também em ABA, né, Uhum. que é análise do comportamento aplicada voltada para autismo. E é isso. Aí eu tenho um curso também que é de avaliação diagnóstica, né? Embora psicólogos no Brasil não trabalhem com diagnóstico, eu tenho um Uhum. curso que me ajuda muito na avaliação do autismo, que é o A2 ou EI2, no caso, né? Uhum. Foi esse Estou que você aqui para concluiu em falar. Barcelona? Isso mesmo. Ele é Que um curso legal. que ele veio assim como um divisor de águas, né? Porque então, até então existiam muitas escalas de rastreio, né? Uhum. Mas nenhuma escala de observação diagnóstica, né? Então é um divisor de águas realmente, né? Que legal. Que legal, que rico, né? Que. É uma oportunidade muito legal, porque até então eu, como mãe de autista, esqueci de falar essa parte também que é muito importante, né? Eu sempre tinha muito porquês, né? Mas por quê? Como que a gente sabe? Mas por quê? Como é que a gente vê? Como é que a gente observa, né? E Uhum. eu acho muito interessante quando eu pude fazer essa capacitação, essa formação e realmente perceber que existe uma oportunidade ímpar em você programar uma sessão em que você vai provocar comportamentos e a criança vai te entregar ou não, né? Uhum. Comportamentos afetivos. Então, assim, dando início à nossa live, assim, dando início ao nosso assunto, que eu acho que é o que mais é o que mais acerca ao autismo. Eu acho que das doenças do autismo é a que mais traz essa coisa estigmatizante do o que acreditar, né? É, Então a gente lê uma notícia no Facebook, a gente ouve falar outra coisa na revista, a gente ouve falar de remédio, a gente ouve falar que algumas coisas causas exógenas, que teve alguma influência da mãe. Então, assim, a primeira coisa que eu queria
que você pudesse esclarecer para a gente, assim, o que é o autismo? Assim, por que surge a criança com autismo? Certo. Importante é falar o que é o autismo em si, né? Que ele é um comprometimento, né? Uma desordem neurológica, né? Que a criança nasce e se apresenta nos primeiros anos de vida de uma criança, né? E Uhum, acompanha a criança, né? Em sua uhum, trajetória toda de vida. E ele tem pilares que são aqueles que, segundo o DSM-5, né? uhum, Nos ajuda a identificar clinicamente, por exemplo, o que é o autismo em si, né? Quem é o autista, né? É um uhum, indivíduo que ele tem um comprometimento que pode ser pequeno, médio ou maior e mais grave, no avançado. sentido da comunicação, né? Uhum, E de permanente, persistente na comunicação, na socialização, né? E quando eu estou falando de socialização, estou falando de reciprocidade, de troca de turno, de capacidade de entender o outro, né? De se comunicar, de se fazer entender. Então, está tudo muito junto e embolado, comunicação e socialização, tá? E eu uhum, também estou falando de interesse restrito, né? Pessoas que têm algumas manias, a gente chama de manias, mas assim, no senso comum, né? Porque mania para a gente uhum, aqui na nossa área é outra coisa, né? Mas interesses muito repetitivos. Então, essas pessoas, elas nascem assim, né? Então, uhum, primeira coisa que é importante, a causa. Hoje se discute muito, né? Tem muitas teorias, acho que nunca se estudou tanto para a Covid, acho que nunca se uhum, estudou tanto o assunto, né? O uhum, autismo é pauta de discussões todos os dias, em todas as casas, em todos os ensinos, enfim. Então, a causa é o nascimento, né, de um cérebro que uhum, funciona de forma diferente. Não é que ele é uhum, incapaz, ele é um cérebro que funciona com conexões, né, quando a gente está falando de sinapses, de forma uhum, diferente. Tá? Aí tem fatores de risco, que são aqueles que, por exemplo, tem mais meninos do que meninas, tem uma uhum, possibilidade de. Tem uma herança genética, tem fatores de risco, que são aqueles chamados fatores da mãe, inflamatórios na gestação, né? Mas uhum, ainda nunca ninguém conseguiu comprovar, de fato, o que é a causa, né? uhum. Assim, Desse na ré, transtorno do desenvolvimento. não, ninguém consegue comprovar ainda, né? Uhum. E talvez a gente, e talvez assim, a própria multifatoriedade já explique muita coisa, né? Porque eu acho que a gente Sim, tem hora que a gente procura muito uma causa muito estrita, né? E na verdade são doenças multifatoriais, né? Assim, são exatamente. junções de coisas que produziram aquela genética ali. E, Isso. e assim, para começar assim seguindo as perguntas das perguntas que eu recebi que eu tinha para te fazer, então assim, a educação que o pai dá para o filho influencia nele ser autista ou não? Na verdade, assim, ó, quando a gente fala de um transtorno de neurodesenvolvimento, Primeiro ele mito. tem influência, né? Ele tem influência, mas ele não determina. Quando a Uhum, gente vê, por exemplo, tem estudos que comprovam que reserva cognitiva é algo que acontece por conta da estimulação, tipo assim, aquela uhum, história do órfão da Romênia, né? Crianças uhum, que foram criadas em orfanatos durante muitos anos, que cresceram com uma série de problemas de desenvolvimento. Existe toda uma teoria que fala sobre a mãe geladeira, que hoje já não existe mais, né, na psicanálise, que a relação entre pais e filhos determinaria, né, o diagnóstico de uma criança autista, certo? uhum, Mas a gente lê hoje na literatura científica que não, né? Que a gente pode o quê? A gente pode melhorar a entrega em termos de comportamento. Quando a gente vai olhar escalas do desenvolvimento, a gente consegue ver que a criança é melhor estimulada, alcança melhor, mais rápido os marcos do desenvolvimento, né? E uhum. como o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, muita gente confunde isso, dizendo assim, é culpa dos pais que não Estimularam estimularam deficiente. bem, mas não é. A criança nasce com uma condição neurológica, Uhum. né? É E neurológica.
E seguindo assim para o nosso próximo, para o nosso próximo questionamento, nosso próximo mito, assim. O autismo, ele só pode ser diagnosticado depois de intervenções terapêuticas, assim, esse diagnóstico ele pode ser feito de uma forma precoce, ou ele tem um tempo, a pessoa precisa conhecer, fazer algumas intervenções, como que vem esse diagnóstico? Isso é uma polêmica, doutora, que você não tem ideia. A gente entra numa esfera entre assim, a grande pergunta é, vale a pena eu esperar para ter esse diagnóstico? Será que eu estimulo logo? Será que eu levo para a escolinha, coloco para falar com outras crianças? Será que eu espero um pouquinho? Mas enfim, quando a gente fala, né, de cérebro, sistema nervoso central, quando a gente fala de tudo isso, né, que a gente está falando de um complexo aí de cérebro, medula, né, a gente está Uhum. falando de neuroplasticidade, né? Você mais do que eu sabe disso, né? Que neuroplasticidade é a capacidade do cérebro construir novas pontes neurais, Uhum. conseguir se comunicar de um lado com o outro e fazer essas integrações da melhor forma possível. Então, o que é importante? Os médicos e profissionais da área de saúde, muitas vezes, eles falam assim, ah, não, a gente vai, vamos estimular primeiro, né? Mas Uhum. hoje já existe, né, uma escala, por exemplo, ALOS, em que você Uhum. pode diagnosticar, sim, precocemente uma criança, sem problema nenhum, não tenha medo, porque muda a forma de tratar uma criança, E né? precocemente seria quanto, Carol? Assim, seria como? Olha, para te dizer com segurança, por exemplo, assim, se eu tenho uma criança com 12 meses, né, Uhum. que já está com risco, que eu já vi que ela possui, quando eu vou olhar os marcos de desenvolvimento, pego lá o meu planejamento, eu avalio essa criança no Denver, por exemplo, uma tabelinha, né, de marcos de Uhum. desenvolvimento, eu vejo que essa criança está com atrasos, ela merece ser avaliada, né, eu acho que é digno Uhum. para a criança, né, e a gente não pode dizer assim, ah, com certeza tem autismo. Ela Uhum. pode ter uma criança de risco, mas quando ela Uhum. passa dos 18 meses, aí Uhum. começa a ter comportamentos bem típicos mesmo, né? Uhum. Algumas crianças sim, algumas crianças não. Uhum. Então, a grande questão é, as pessoas com medo de receber muitas vezes um diagnóstico precoce, elas acabam deixando para depois, assim, tipo, ah, vamos tentar primeiro. Só que isso não é uma opção legal, por quê? Porque o tratamento é diferente. E eu acho que isso Eu vem do próprio médico também. Do também, medo também, de falar para a mãe, ó, também. existe essa possibilidade, e depois, vamos supor, se isso não se confirma, aí fica aquela coisa, olha, ele me falou que era e na verdade não era. Então, assim, para Isso. entender, existe esse limbo. Então, assim, entre Existe. um desenvolvimento que está dando sinais, mas que pode se confirmar ou não. É Quer isso? ver uma coisa? Sim, quando a gente tem crianças com epilepsia, né? Uhum. A criança começa a desenvolver altos comportamentos diferentes, aí o médico tem receio, mas ela pode ter epilepsia e autismo, ou não, ter só Uhum. epilepsia, fica com muito medo, e aí ele segura muitas vezes, porque ele acha, não, eu vou medicar, vou ver se vai ter, se não vai ter, não teve mais crise, ele fica aliviado e fala, ah, não, vamos ver se ele fala agora, né? Então, Uhum. acaba tudo se voltando muito para a questão da fala. Falar ou não Uhum. falar. Na verdade, o grande Uhum. problema não é só esse, né? A Uhum. grande questão mora na qualidade com que a criança consegue se desenvolver, ter autonomia, alcançar os mesmos marcos de desenvolvimento. Então, quanto mais precoce o diagnóstico for realizado, né? E aqui eu estou Uhum. levantando suspeitas, né? Ó, a Uhum. suspeita é muito grande. Se o profissional não quer fechar, tudo bem, mas ele tem que ser sincero, por exemplo, em falar para a Uhum. família que as evidências são grandes, né? Uhum. Porque altera-se todo o que é o rumo do tratamento, a estimulação ela acaba sendo mais Precoce. intensa, a quantidade de horas acaba sendo mais intensa, envolve-se muito a questão sensorial, né, no Uhum. autismo, e aí mais do que nunca tem que correr contra o tempo, né, com uma oferta é, de planejamentos em relação às questões sensoriais para a criança que tem esses atrasos, né? Que são as vias de Uhum. aprendizado, né? Uhum. São E, as e, vias de a, e a gente vê que o medo também vem da reação dos pais, né? Assim, você é, fala e de repente a pessoa recebe aquilo como
como assim, a pessoa não, como a gente não entende, como, Quando você não pensa, né? como as pessoas assim, às vezes são, entre aspas, ignorantes no assunto, recebem aquilo de uma forma muito pesada, né? Então eu acho que o legal da gente conversar e desmistificar é poder, assim, é poder mostrar que uma possibilidade de um autismo existe. Você não consegue, às vezes, muitas vezes você não fecha o diagnóstico logo de cara, e que mesmo se essa possibilidade existir, o melhor que você vai estar fazendo pela tua criança é estimular, né? Então, Sim, assim, sim. porque ali é onde que vai começar a mudança, né? Que não adianta Isso. assim, falar, ah, olha, ele me falou isso, eu nunca mais volto, né? Quando isso acontece, assim, ó, que a família ela fica impactada, né? Geralmente Uhum, aos 3, 4 anos de idade ela volta. uhum, Porque ela realmente viu que a criança está com dificuldade, né? Não está conseguindo, por exemplo, ficar numa roda de conversa com as outras crianças na creche. uhum, Ela não está conseguindo, por exemplo, tolerar uma situação dentro de um shopping, uma fila de espera. Começam-se as birras enormes, né? Porque tem uma dificuldade de comunicação grande. E aí começa um divisor de águas bem grande. E a família começa realmente a, a ficar um pouco mais aberta, né? Eu passei por isso também, né? Eu como mãe. uhum, Na verdade, não fui eu, né? Foram as outras pessoas da minha família. Mas assim, uhum, não, não tem nada, ele é inteligente, ele fala, ele olha no olho, isso não é autismo. Eu falava, gente, isso é autismo. uhum. Isso é autismo sim, E gente. aproveitando o gancho, Carol, é, quais assim, quais principais sinais que a gente pode notar numa criança assim, bem nova, assim, próximo do 1 ano, 18 meses? O que chama atenção nessa idade para eu poder pensar que tá Certo. diferente? A gente tem que avaliar desde o nascimento, né? Assim, por exemplo, os marcos de desenvolvimento. Porque, Se for como uma você criança. falou, as pessoas têm muito essa coisa. Ah, mas se ele olha no olho, não é. Se ele responde, não é. Ou Então, assim, é justamente os mitos, né? É o que a gente vai lendo ali solto. o maior mito de todos é que cada criança tem seu tempo. Não tem seu tempo, gente. A neuroplasticidade, ela existe para dizer que em tal idade espera-se da criança uma média de comportamentos, uma discrepância para Uhum, mais e para menos. Assim como a gente tem para a altura, assim como a gente tem para o peso, assim como a gente tem para muitas coisas na vida, né? Então, assim, crianças que aham, chegam a 1 aninho, né, não conseguem, por exemplo, verbalizar nenhuma palavrinha, não está conseguindo olhar, reagir, por exemplo, o sorriso social do bebê. Sabe quando você faz assim, o bebê brinca com ele e ele parece que não te percebe? Ou às vezes ele percebe, mas assim, a reação é um pouco desproporcional, tem um estranhamento de face de outras pessoas, que também é normal, comum, né? uhum, Normal não, esperado para a faixa etária, mas quando começa a olhar várias coisinhas, por exemplo, a criança, na hora de mamar, ela ficava desconexa da mãe, ela não conseguia apontar, né? Quer se fazer comunicar. Por isso que é uhum, uma frase persistente. Não uhum, aparece quando está mais velho. Aparece pequenininho, só que muitas vezes os pais não têm noção porque não uhum, fizeram diagnóstico precoce. Né? Então, a criança uhum, não aponta, que tem a mania de pegar a mão dos pais para alcançar as coisas, não consegue, por exemplo, repetir, imitar muito bem. Né? E uhum, tem crianças que fazem isso, mas fazem com menos qualidade também. Né? Que era o uhum. caso do meu filho. Meu filho, Os ele graus. alinhou, ele apontava, fazia tudo isso. Ele Uhum, apontava, fazia tudo, né? Mas ele tinha uma falta de reciprocidade. Ele falava bastante, mas ele falava do que ele queria, uhum, né? No interesse restrito, quando a criança tem 1 aninho de idade, ainda não é muito possível verificar. Porque uhum, você não tem muitas condições para que a criança pegar um controle remoto e ficar acessando as uhum. coisas, ficar procurando objetos. Isso aparece realmente com o tempo, mas as evidências E à já medida, começam a aparecer nessa fase. e à medida que ela vai crescendo, Carol, assim, essa questão do interesse restrito, da seletividade alimentar, Os da sinais, comunicação, como que a gente começa a certo, ver isso? certo. Primeiro a gente tem que entender assim, ó, o espectro ele é muito amplo, né? Quando a gente começa a falar de questões de andar na pontinha do pé,
ficar nervoso com barulho, botar a mãozinha assim, ou quando a gente está falando de seletividade alimentar, ou de, sei lá, qualquer coisa que seja por vias sensoriais, a gente está Uhum. falando de processamento sensorial, né? Uhum. Aí nós temos dois tipos de crianças. Nós temos aquelas que são hipossensoriais, que são Uhum. aquelas que precisam de fortes sensações. Por exemplo, Uhum. o bebê só acalma quando é pego no colo e é pecado, por exemplo. Uhum. Assim como tem aquela criança que cada vez que alguém pega, com exceção de uma pessoa, ela estranha o cheiro, ela chora, ela Uhum. berra, ela odeia a água. Já tem criança que só quer ficar na água. Então, a gente Uhum. tem que dar muito bem o perfil dessa criança diante das ofertas que o meio ambiente oferece, né? Uhum. Barulho, cheiro, sabor, o sono, né? Tem crianças que dormem muito e que não Uhum. incomodam, que os pais falam, nossa, que maravilha, essa criança é perfeita, que sonho. Se soubesse, tinha 3 filhos assim. E Uhum. depois ele descobre que a criança tinha autismo. Uhum. Assim como tem crianças que não tem um sono tranquilo, né? Porque já tem evidências aí por exemplo, de questões de serotonina, né? Uhum. A questão do barulho também às vezes chama atenção, né? Assim, a intolerância ao barulho, a Isso. intolerância E a. aí mora um outro mito. Por quê? Olha só, isso é muito interessante, tá? Ser mãe de autista ajuda muito nessas horas. Tem determinados barulhos ou tipos de som que alguns autistas toleram e outros não. Por exemplo, algumas crianças, se a mãe estiver na cozinha, ela ligar o liquidificador, a criança chora. Aí a máquina de lavar, ela não chora. E aí ligou o Uhum. ventilador, ela chora. Então, o ouvidinho da criança, a informação entra, mas lá no processamento dentro do cérebro, né, no nervo que vai Ela para o interpreta cérebro, diferente. ele interpreta diferente. Então, cada criança interpreta de um jeito, mas na maioria das vezes, a Uhum. criança assusta com barulho. Uhum. Por quê? Porque quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma sinapse mais prolongada. Então, quando a Uhum. criança tem uma sinapse mais prolongada, trocar para uma outra informação com mais rapidez demora. Uhum. Então, ela leva muito susto. Uhum. Né? Então, um cachorro late, a criança fica muito nervosa. Não só porque ela tem medo de cachorro, é porque o cérebro dela não estava programado para trocar Para rapidamente a receber aquela atenção do informação. cachorro. Uhum. Isso mesmo. Aí tem que ver a questão da criança hipossensorial, que é aquela que Uhum. precisa de muito estímulo, que é o caso Uhum. do ele precisa de muito estímulo. É aquela Uhum. criança que pisa na brita e não sente dor, quebrou os dentes da frente, não sentiu nada, esmagou o dedinho, não sentiu dor, já foi atropelado, a gente quase Uhum. morreu e aí? Então, e tem aquela Uhum. outra criança que não tolera o toque, não gosta da etiqueta, ela Uhum. não consegue, por exemplo, usar sapato, ela não Não pisa consegue na se terra. as coisas, não gosta de nada. E já tem aquela outra criança que come tudo, que é o caso do meu filho, o Hipo. Ele Uhum. come tudo, ele lambe tudo, bota tudo na boca, né? Então, assim, tem que Uhum. analisar caso a caso, né? Uhum. E as guias sensoriais, elas nos dão muitas informações, porque o autista, ele recebe de uma forma diferente, né? O mundo Uhum. através da via sensorial, né? Da visão, da audição, do tato, paladar. Tanto é que, assim, eu trabalho muito com paciente autista para o exame, né? Para a realização do exame. E a gente vê que, assim, as crianças que são hipersensíveis, assim, elas têm um sofrimento muito grande na hora da gente colocar a pasta. Então, é uma pasta ali que é Exatamente. solúvel, é um gelzinho, mas aquilo causa um pânico, assim, irracional, digamos, né? É. E ao mesmo tempo, como você falou, tem criança que não se importa. Então, assim, acho que ficaria ali como uma verdade aí no meio dos nossos mitos é que não existe uma regra, né? Não, Assim, existe não é ou porque para ela não mais ou sente para dor menos. não é porque ela não sente Isso. tanta dor, ou não é porque ela não é que ela é sensível que é ou que não é, que isso cada criança vai receber de uma forma, né? Isso. Eu sempre tenho que olhar as 3 coisas juntas, tá? Eu nunca posso dissociar.
Porque tem gente que fala assim, ah, mas meu filho é assim, não é autista. Não, tudo bem. O quando que é autista? É quando ele tem atraso persistente de comunicação, fala, socialização, quando ele tem interesses restritos e tem toda essa questão sensorial. Aí eu tô Uhum. falando de autismo, né? E dentro dessa Uhum. questão sensorial, tem aquelas crianças que são hipo para algumas coisas, por exemplo, meu filho, ele é super sensível com algumas coisas e com outras não. Então tem uma Aham. discrepância até dentro deles mesmos, entendeu? Uhum. Algumas coisas ele super tolera, mas, por exemplo, se ele passar a mão em um lençol que tiver uma bolinha, ele não vai dormir de jeito nenhum. Uhum. Ele não consegue. Em contrapartida, ele pisa em brita, até caco de vidro estrudar ele pisa. Uhum. Ele come cebola, ele não sente o gosto das coisas direito. E tem crianças que só conseguem comer arroz, por exemplo. Arroz. Arroz, Eu ia te dar o batata exemplo do frita. arroz agora. É, E assim, aquele arroz naquele ponto. Que se o arroz naquele passar ou se o arroz ponto. estiver duro, não Ou se come. tiver, por exemplo, às vezes tem um coloridinho no prato, a criança não consegue, né? Não consegue Uhum. dar conta daquilo, ela só come se for na mesma temperatura, do mesmo jeito, com o mesmo molho. Acabam sendo rituais também, né? E vamos supor, Carol, eu poderia pensar nisso como uma birra? Tipo assim, meu filho só quer comer arroz. Não, ele vai comer o que eu botar no prato dele. Assim, Olha, é assim como que eu vou, como que eu trato essa questão, a assim? sua pergunta é excelente. Eu Uhum, acho que é a pergunta que todos os pais se fazem, né? A birra é uma forma inadequada de se comunicar, certo? uhum, Quando você quer que eu faça alguma coisa e eu não quero, eu faço birra, porque de alguma forma, em algum momento, eu entendi que você vai ceder para mim, certo? uhum, Você vai fazer o que eu quero. uhum, Agora, quando a gente fala do autista, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque as crises também, elas estão muito associadas a questões sensoriais, uhum, né? Então, por exemplo, se você forçar uma criança autista a comer alguma coisa que ela não dá conta, ela pode entrar numa crise, que você pode confundir com uma birra, né? uhum, Então, muito bem estudado, por exemplo, assim, que tipo de alimento que essa criança tem que dessensibilizar o paladar dela, tem que ter uma série de estratégias, né? uhum, Porque se for mexer em alguns aspectos que vão ser sofridos para a criança, por natureza ela vai reagir. E aí você uhum, distingue, por exemplo, que você falou de um aspecto que é difícil de interpretar, mas assim, quando que a gente vê que é mais birra? Quando você lida com não. Você falou, não, e a criança se joga no chão, fazer aquele uhum, ataque básico no supermercado, sabe? uhum. Ali é birra E ao mesmo. mesmo tempo tem aquela criança que ela não tolera. Então, assim, não adianta eu colocar o feijão no prato, eu colocar o feijão na boca, que ela não vai tolerar comer, né? Não, assim, não adianta Isso. bater, colocar de castigo. É entender que a sensação, que o sensorial é diferente, né? O sensorial, especificamente, quando a criança começa a apresentar uma seletividade alimentar muito grande, né? Aham, Primeiro, muitas vezes a gente também vê que a criança está acostumada a mamar demais, por exemplo. Está com 3 anos tomando mamadeira. Pode ser uma uhum, recusa, mastigação. uhum, Não necessariamente porque ela tem uma seletividade alimentar, porque não foi introduzido, né? Alimento branco, uhum, ela mais. Então, tem que fazer uma avaliação muito bem feita para entender caso a caso que criança uhum, é essa, que hábito que essa família tem com essa criança. E se é uma família que todo mundo come bem e só a criança que não, aí você falou, opa, peraí, uhum, né? Se é uma criança que todo mundo tomou mamadeira até 4 anos de idade, eu falo, peraí, então tem uhum. alguma coisa que tem, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, Carol, que é um mito que a gente, um questionamento que a gente vê muito, é assim, o autista não tem convívio social. Então ele não convive com outras crianças, ele se isola, ele não olha no olho, ele não gosta de pessoas, você coloca ele na escolinha, ele vai ficar sempre no canto. Então, assim, é sempre assim ou não é sempre assim? E isso A já. pergunta é ótima também, é muito boa. Aham. Assim, a via de regra, o autista, ele não consegue se relacionar da mesma forma. Não Uhum. significa que ele não queira.
O Uhum. isolamento no autismo muitas vezes acontece como fuga e esquiva, por exemplo, de uma situação aversiva. Vamos supor, tá todo mundo gritando dentro da sala. O autista ele quer brincar, ele não sabe como, muitas vezes. O que ele faz? Ele vai Uhum. para o canto da sala, por quê? Porque ele quer se esquivar de uma situação que para ele é aversiva. Uhum. Né? Então ele faz o quê? Daí ele começa a fazer a autorregulação, faz o balancinho, ou fica pulando, ou fica correndo, ou começa a fazer giro. Por quê? Porque ele precisa de uma autorregulação. Então, quando a gente Uhum. fala de uma socialização um para um, você vai ver que todo autista gosta de brincar. Se Uhum. tiver uma criança autista e outra criança autista, então nem se fala, eles vão se adorar. Uhum. Agora, se você pegar uma criança, jogar ela no meio de 30 crianças, achar que ela vai conseguir lidar com isso da mesma forma, ela precisa de uma mediação, porque ela não sabe Uhum. muitas vezes o limite, ela não tem o mesmo interesse, né? Uhum. Então, por exemplo, todo mundo está brincando de uma coisa, ela tem um interesse mais restrito. Não é que Uhum. ela não quer socializar, mas ela tem uma dificuldade porque ela não sabe convidar muitas vezes, ou ela não tem aquele jogo de cintura, sabe? E, a- Para e uma coisa que você falou que é interessante, que é assim, da insistência, né? Geralmente, vamos por às vezes eles entram numa fase dinossauro. Então é dinossauro, 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 dinossauro. Você vê com um carrinho dinossauro, dinossauro, dinossauro. Só que eu acho legal a gente frisar que não, nem toda criança é igual. É um transtorno de Não, desenvolvimento, mas que tem a não, ver com a personalidade da criança, então que a gente nunca vai interesse conseguir ter restrito. É, se olha mapeamento. no olho é, se não olha não é. Se come não Isso, é. isso. Se brinca com Caso a caminho, caso. então não é. Porque é isso que a Eu gente vi uma acaba pergunta querendo, aqui, isso que a gente ó. acaba se confrontando, né? Com Eu vi uma pergunta que muitos. falou assim, ó, da Mariana, mas nem todo, acho que é Mariana, mas nem todo autista faz esses movimentos, né? Não, Uhum. não faz mesmo. Estereotipia. Às vezes faz de uma forma tão sutil também que nem é perceptível. Por exemplo, é muito comum o flapping, né? Uhum. Flapping é assim, o abano de mão. Quando a criança Uhum. está feliz, quando ela está excitada, quando ela está com raiva. Nem todo. Meu filho não faz. Meu filho ele tem Uhum. um flap muito bom. Ele faz bem assim, ó. Quando ele está um pouquinho assim, mas ele faz bem assim, ó. Você nem diz que isso é um flapping. Mas Uhum. eu, como tenho uma boa percepção, eu conheço muito bem, eu sei que ele está fazendo isso numa resposta de ansiedade, ou de Uhum. euforia, ou de estresse, né? Então, Uhum. comportamentos como flapping, comportamentos como andar na ponta dos pés, comportamentos como atrasos, muito atrasos motores, né, são Uhum. sinalizadores. A questão sensorial que você falou, de esquiva e aversão em relação aos barulhos, né, Uhum. crianças que também não gostam de muito sol, crianças que têm, assim, um pouco de agonia com as etiquetas, né, ou a hora do Uhum. banho. A criança tem uma preferência por uma água quente absurda. Você fala, Uhum. mas como? Não, para ela é regulador, ela gosta daquilo, Uhum. né? Então, é mito falar da socialização, né? Que o autista ele Uhum. não gosta, que ele não é que ele não gosta, ele não sabe Uhum. com a mesma qualidade se relacionar. Ou ele pode Uhum. ser para mais, que é o caso Uhum. do meu filho, se ele for aqui, ele vai mexer no seu cabelo, ele vai conversar com você, porque o interesse restrito do meu filho é cabelo, né? Uhum. Ele adora mexer em cabelo, desde que ele tem 2 anos de idade. Uhum. Então, tem crianças que gostam, por exemplo, elas te ignoram, mas não é porque ela não quer socializar com você, é porque ela tem um interesse tão restrito naquilo que ela está fazendo, no brinquedinho dela, ela está empilhando coisa, a forma de brincar é diferente, né? Então você acha que ela não quer socializar, mas se você for brincar com ela, de empilhar coisa, você está brincando com ela vai brincar com você. Porque eu acho que o que confunde muito é aquela coisa do diagnóstico da internet, do diagnóstico do Google, né? Então, assim, Totalmente, se olha no olho, não é. Se come tudo, totalmente. não é. Se dorme bem, não é. Se não tem aversão ao barulho, não é. E eu acho que com isso as pessoas ficam se enganando, né? Porque daí, Perfeito. assim, a criança mostra um monte de, assim, várias alterações no desenvolvimento, algumas de algumas outras formas, mas ela fala, não, mas ele olha no olho, ponto.
Então não, Perfeito, ponto. Então eu acho perfeito. que esse questionário Google é o que atrapalha muito o diagnóstico, né? Que é o que atrapalha muito Exatamente. a gente convencer a família do diagnóstico e convencer essas diferenças, né? As pessoas não entendem, por exemplo, que a criança que fala, ela pode ter um atraso de comunicação, que é o quê? Que é não conseguir trocar um turno, que é isso que eu estou fazendo com você agora. Eu Uhum, falo, espero, você responde, você me pergunta, o outro vem, a outra vai. O autista, ele não consegue ter a mesma qualidade, né? Ou ele vai uhum, fazer uma campanha, ou ele vai fazer com um pouco menos de qualidade. Não uhum, significa que ele não vá fazer. O autismo uhum, não é necessariamente a ausência de alguma coisa, né? uhum, Ou é a presença em excesso, o atraso pequeno, uhum, grande. Então, tem que se tomar muito cuidado para não negar a existência desses atrasos, dessas dificuldades, né? uhum, Lembrando que neuroplasticidade é tudo, né? É o uhum. cérebro a todo vapor até os 7 anos de idade. Então, a gente tem sim que tomar conta das crianças, não negligenciar essa possibilidade de diagnóstico precoce, né? E já dando um gancho nisso que você falou, Carol, então, assim, o que muda eu diagnosticar ele com 1 ano e meio e eu aceitar esse diagnóstico com 6 anos, vamos supor? Nossa, O muda que muda a bastante. intervenção? O que leva a intervenção, assim, no desenvolvimento? Certo, vamos lá. Para cada faixa etária, eu tenho o marco do desenvolvimento que a criança precisa alcançar, certo? Tá. Então vamos lá, a gente começa a olhar uma linha de base. Cada criança tem sua linha de base, Vou só certo? te interromper um pouquinho. Você pode primeiro, assim, só para para as pessoas que estão entrando e acompanhando, assim, definir o que que é intervenção, o que que é, assim, definido por, que a gente fala sempre, tratamento é intervenção, intervenção. O que que é intervenção, assim? Certo. A gente pode falar de duas coisas. A gente pode falar de reabilitação cognitiva e a gente Tá. pode falar da terapia, né? Então, Uhum. assim, mas em suma, eu acho que, assim, grande parte, quando a gente fala de aba, né, a gente Aham. está falando de uma terapia que vai ensinar novos comportamentos para uma criança e Uhum. reduzir a frequência de comportamentos indesejados, Uhum. tá? Então, por exemplo, o que é intervenção? É ensinar a criança a fazer algumas coisas. Quando eu falo de intervenção ABA, por exemplo, com a psicologia, eu estou falando de ensinar, por exemplo, comportamentos novos, como se portar, como reagir, o que é esperado socialmente falando, o que não é, o que é indesejado, as emoções, o reconhecimento de várias coisas, né? Quando eu Aham. falo de fono, eu estou falando de intervenção com fono. É estimular a criança o quê? A falar, né? A se comunicar. Quando eu estou falando de terapia ocupacional, eu estou falando do quê? De preparar a criança para ter independência nas atividades da vida diária. É o quê? Uhum. Cortar comida, limpar o bumbum, tomar o banho, de fazer a integração sensorial, que é muito importante, né? Que é integrar visão, audição, tato, paladar. Uhum. Então, a terapia, ela é interessante. Desculpa te interromper. Não, de forma nenhuma. Era justamente isso, assim. Então, o objetivo da terapia seria ajudar a criança a alcançar o marco do desenvolvimento dela. E, Isso. Porque como é um transtorno de desenvolvimento, e ele é global, ele pega tudo, né? uhum, Então, assim, primeiro, muito importante, eu, Caroline Catelã, eu avalio a cognição dessa criança. uhum, Para mim é um divisor de águas. Porque se eu tenho um autista, mas eu não sei como é que é a cognição dele, como é que está o QI dele realmente, eu não consigo entender que tipo de informação que ele já tem. Por exemplo, quando eu falo de inteligência, eu uso o método CHC de inteligência para entender as crianças, eu uhum, penso assim, bom, eu vou avaliar o raciocínio, a inteligência fluida, que é a capacidade de raciocínio lógico, e a inteligência cristalizada, que é a capacidade de usar aquilo que alguém te ensinou, que é o que a gente uhum, aprende, por exemplo, na escola, competências acadêmicas, né? Então, muitas vezes eu faço uma avaliação, aí eu vejo lá a criança tem um QI legal, mas ela não aprende na escola. uhum, Por quê? Porque ela tem problema de atenção,
né? Ela não tem um plano de atenção, por quê? Porque as vias sensoriais dela não funcionam da mesma forma. Então, tem que fazer uma Uhum. adaptação para essa criança poder dar conta, né? E aí entra a Uhum. reabilitação com a terapia, orientação de pais, orientação de escola, né? Então, por Uhum. isso que o diagnóstico tem que ser feito, por exemplo, tá no berçário, por exemplo. Então, como que eu vou estimular essa criança no berçário? Eu vou oferecer para ela situações sensoriais, né? Eu vou oferecer mais fala frontal. Eu não vou deixá-la, por exemplo, com uma tela falando com ela, porque ela tem que ter. Pais e mães que estão assistindo, por favor, sua criança precisa aprender olhando na boca, né? Ela precisa aprender personagens que não sejam animais, que sejam pessoas falando, porque é assim que a gente aprende a falar, é observando a articulação, né? Letra, Uhum. som. Então, o que está acontecendo muito hoje também, Nabila? As crianças estão sendo muito expostas a eletrônicos. E isso também vem causando atrasos. Não Uhum. necessariamente o autismo, mas muito atraso, né? Uhum. Então, aí que muda toda a questão da estimulação. Chegou lá nos 2 aninhos, tem que aprender o quê? A questão motora tem que estar avançada, né? Uhum. Então, a estimulação motora tem que estar melhor. Começa a fase do pedalar, começa a fase do, por exemplo, subir e descer, começa a fase de várias coisinhas de usar motricidade fina, né? Eu tenho que acelerar Uhum. esse processo para que a criança consiga alcançar, ou pelo menos diminuir o atraso dela. Aí Uhum. chegou lá no primeiro olhinho, ela tem que saber identificar a letra, tem que saber identificar, correlacionar com o som. Então, assim, negar esse momento da criança é muito cruel com ela. E Carol, assim, seguindo a nossa linha de desenvolvimento, vamos supor, da criança. Então, essa criança tem um autismo leve, então, como a gente falou, é um leque muito grande. Então, ela Sim, pode ter sintomas mais discretos, ela pode ter sintomas mais exuberantes, mas vamos pegando uma criança, de repente, assim, que foi indo sem diagnóstico e foi. É, o autismo desaparece, ele some, ele cura, que é uma das nossa, coisas que a gente vê também, assim, ele tinha o diagnóstico e hoje ele não tem mais, hoje ele uhum. curou. Então, assim, Não, como que eu explico isso? não. Se a gente está falando de uma desordem neurológica mesmo, se é um cérebro que nasceu diferente, né? Faz conexões diferentes, então o que pode acontecer? Uma criança que começa a ter a terapia que merece, começa a ter intervenção, orientação de pais, se ela teve toda uma intervenção e melhorou, não significa que ela saiu do espectro, né? Agora, Uhum, por conta própria, achar que uma criança vai melhorar, que ela vai se comportar melhor, porque é muito, como comorbidade, vem muito associada, por exemplo, ao TDAH, né? uhum, Vamos falar de comorbidades, que são as que mais aparecem. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uhum, disparadamente na frente, né? Daí as pessoas pensam assim, não, quando ele ficar mais velho, ele melhora. Não, uhum, gente, o transtorno ele está presente de uma outra forma, né? Ele tem um outro jeito de aparecer. Ele não uhum, aparece, a criança não continua correndo, adulta correndo, mas ele vai continuar desatento, com problema de aprendizado, né? uhum, Então, as comorbidades que mais aparecem, o TDAH, a hiperatividade, né, a agressividade, as questões de epilepsia também, né? uhum, Sabia que 30% dos pacientes que têm diagnóstico de autismo, de alguma forma, eles podem apresentar alteração no exame, né? uhum, E, assim, a 12% mais ou menos dos pacientes que têm autismo têm epilepsia, mas uhum. 30% podem apresentar alteração no exame. Então, mesmo que ele não apresente as crises, né? E a gente vê muito isso na questão da regressão. Vamos supor, meu Isso filho mesmo. estava indo muito bem na terapia. De repente, ele regrediu. De Teve a repente, poda neuronal, exatamente. a professora falou que ele parou de desenvolver, ou que ele estacionou o desenvolvimento, ou que ele Regredi. regrediu Uhum. no desenvolvimento. Então, eu acho que Sim, daí esse é o caminho para investigar se tem vamos supor, uma crise, mesmo que é uma crise que a gente não enxergue, mesmo que seja uma crise só tá? eletrográfica,
mas que o Sim, fato de sim. dela estar acontecendo, daquele choque neuronal estar acontecendo, leva a um atraso, a uma perda dos ganhos, né? É Sim, uma das sim. coisas que a gente avalia também com bastante frequência nesses pacientes, né? Aham. Isso indica principalmente que área do cérebro, vamos supor assim, a criança falava, parou de falar. Aí deve ser Aham, lá ver, né? Então, assim, afetou, sei lá, área de Broca, Wernicke, alguma coisa aconteceu nessa criança, nessa região. Ou não, ou aham, foi aquela falta neural que acontece perto dos 2 anos de idade, porque tem ciclos ali, né? Os dois, uhum, que tem uma poda, que o cérebro ele tem uma, ele libera, ele joga fora informações que ele não utilizou como deveria. Então, aquilo que você uhum, não reforçou na criança, aí entra a estimulação precoce, bem precoce mesmo. São os bebês de uhum. risco, né? Você estimula, 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 a criança vai, beleza. É. Então, ela passa por uma poda e ela não tem grandes perdas, né? Mas aí, se ela teve a poda neural e teve episódios de epilepsia, então a chance dessa criança, do prognóstico dela não ser legal, é maior, né? Uhum. Inclusive, complementando, a gente sabe que o autismo pode surgir depois de uma encefalopatia epilética. Então, a criança não nasceu com autismo, mas depois de uma encefalopatia epilética grave, ela Sim, sim, desenvolver o autismo, né? Então, sim, essa questão é bem relacionada porque uma coisa, assim, a criança autista tem maior chance de ter crises epiléticas e o epilético grave tem chance de desenvolver autismo sim. em condição da patologia dele, né? Então, são coisas realmente, É, assim, acho que é uma coisa que reforça o que você falou desde o começo da definição do autismo, que é um transtorno neurobiológico do sim. desenvolvimento, né? Que não é que assim que não é igual para todo mundo, que não tem receita de bolo, que a gente precisa olhar, observar é, assim os pequenos detalhes. Até tem uma pergunta aqui da Odara. Ela perguntou se o bebê prematuro, se ele tem maior chance de desenvolver autismo. Tem. Bebês prematuros, bebês que não estão. Porque tudo depende da questão da neuroplasticidade, né? Então, assim, Uhum, bebês que nascem antes do tempo, mamães que tiveram infecções na gravidez, ou que foram muito expostas a agentes químicos também, né? Mamães que tiveram que tomar antibióticos, crianças que tiveram otites de repetição também foram muito expostas à medicação. Essas crianças todas têm mais chance, elas entram num grupo de risco muito maior. hum. Tem mais alguma coisa, Carol? Vamos supor que se a gente fosse pensar assim, que eu poderia prevenir para não ter uma gestação, não expor tanto meu filho a uma gestação e esse filho nascer com transtorno do espectro autista? Olha, o mundo inteiro busca essa resposta. Uhum, E o que eu acredito, tem uma área, né, da nutrologia que tá buscando muito isso, né? Por exemplo, quando você faz exames de sangue, quando a gente entende que é um problema de metabolismo, né? Metabolismo basal, você entende lá que tem problema nas mitocôndrias, né? uhum, Se tem problemas, por exemplo, é um organismo que não funciona direito, não sintetiza bem algumas coisas. Aí você vai olhar na mãe, a mãe tem déficit de algumas coisas também, ou tem excesso de algumas coisas. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, em metal pesado, né? Como o uhum, primeiro agente que as mamães têm que evitar, né? Então, uhum, assim, um bom exame de saúde, mas quando eu falo um bom exame de saúde, eu acho que é nutrólogo mesmo, tá? Ou um bom uhum, nutricionista voltado para a área, para uhum, examinar se o corpo está com metal pesado. Por exemplo, o meu uhum, filho fez um exame de metal pesado, ele estava entupido de chumbo, gente. Uma uhum, criança, 4 aninhos na época. Me explica uhum, como. Então, muito provavelmente, eu passei chumbo para ele, porque usava desodorante com chumbo, usava outras coisas, usava Tetra Pak adoidado, né? Não uhum. selecionava o tipo de embalagem. Então, hoje em dia, o tipo de consumo que a gente tem é muito industrializado.
é muito conservante, é muita coisa. Então, até Até o que é manter saudável vem com agrotóxico, né? Até o que é falsamente agrotóxico é saudável, né? tudo metal pesado. Se você pegar um metal pesado no agrotóxico e for uma terra, você cai dura, né? Então, Uhum, assim, a gente não pode alegar que tem um culpado, né? uhum. Mas o estilo de vida que a gente vem levando realmente vem fazendo com que mais crianças adoeçam, mais adultos adoeçam, né? E quando a gente fala de Mas orgânico, pessoas assim, desenvolvam, né, o transtorno no geral, né? Porque e aí a não gente fica na pode falar de infância, né? transtornos psiquiátricos, aí são outros. Na infância é autismo, aí na adolescência é transtorno de humor, de conduta, na vida adulta também é depressão, síndrome do pânico. Então a gente está falando de um estilo de vida que está levando muito mais pessoas a terem que procurar ajuda porque não estão conseguindo lidar, inclusive, com questões metabólicas aí que se desconhecem, né? E você acha que o fato da nossa alimentação, dessa coisa do agrotóxico, dessa coisa do industrializado, dessa coisa do metal pesado presente em cosmético, dessa coisa da exposição à radiação o tempo inteiro, a estar colado no celular o tempo inteiro, você acha que isso ajudou o número de crianças, assim, o número de autistas? Porque hoje, se a gente for olhar a proporção de crianças que nascem e vão ter o diagnóstico de autismo, é uma proporção enorme, né? É como você É, falou, é uma para cada 54 crianças. Então, isso, assim, ó. é um número O muito que a gente pode expressivo, né? dizer? O que a gente pode dizer? Que o nível de poluição a qual a gente está submetido é muito maior desde a hora que a gente nasce agora, certo? Uhum, Se você comparar os últimos 50 anos, você vai ver que o monóxido de carbono era diferente, que o sol era diferente, que a gente tinha muito mais vitamina D do que hoje. Então, sem sombra de dúvida, esses fatores passam a ser fatores de muito mais risco, né? uhum, Então, como tem caráter genético também, fator genético, daí você pega lá como câncer, né? É uhum. exatamente como câncer. Tem um fator genético para disposição, tem o fator ambiente, dizendo assim, ó, se você juntar os dois vai explodir, é a mesma coisa. É É o mesmo epigenética. raciocínio. É É a o mesmo fator, raciocínio. é a genética com o ambiental, é a epigenética que a gente chama, né? Exatamente o mesmo raciocínio, é epigenética. Então, assim, não dá para mapear igual câncer, não dá para dizer, dá para saber que é genético, algum tipo de câncer? Dá. Mas, assim, a única diferença é que a gente vê que, por exemplo, no autismo, tem que nascer ou tem que ter a encefalopatia que você falou. Então, se não tem esses casos, né, se não é assim, não é autismo, Uhum, né? De alguma forma, nascer com a dificuldade, né? uhum, Ela vai se apresentando aos poucos, algumas crianças apresentam logo de cara as dificuldades, mas a gente pode prever isso, pode prevenir, perdão, quando a gente quer ter filhos, né? Pode e deve, né? Eu, uhum. sendo bem sensata, se eu tivesse mais um segundo filho, terceiro filho agora, né? Que eu tenho dois, eu mudaria muito, né? A minha alimentação, mudaria um monte de coisa, Uhum, mas não é uma garantia, né? uhum, Isso é exatamente. um fator de risco a menos, né? Uhum. Especialmente a questão das ondas eletromagnéticas, existem todos os estudos aí sobre o 5D, enfim. É o mundo que a gente está vivendo, né? Se aprimorou muito o diagnóstico também, então por isso surgiram mais crianças com diagnóstico, né? Uhum. Mas Abriu-se o mudaram espectro também. também, né? Abriu-se o leque, Mudou né? o espectro, com certeza, né? E essas crianças elas estão convivendo mais dentro da sociedade, então torna-se mais visível também. Porque antes elas Uhum, não estavam, por exemplo, na sala de aula, elas estavam naquela especial antigamente, né? Elas não uhum, estavam dentro da sala no ensino regular, elas estavam escondidinhas em algum lugar, numa sala, sei lá, em alguma outra instituição, né? uhum. Então, isso fez com que a gente visse mais autistas andando por aí. E, Carol, a gente, de olho no nosso relógio aqui, que bate, assim, então, só para sumarizar um pouquinho. Então, assim, seria ficar de olho nos sinais precoces, seria, vamos supor, não tentar rotular aquele isso é ou isso não é, porque eu acho que isso que é, pelo menos que eu, na minha experiência, é onde eu vejo que tem mais impacto. Então, assim, Sim, você sugere
E a pessoa fala, não, mas ele olha no olho. Então, não é. Não, mas ele tem afeto. Então, não é. Outra vida, Então, infelizmente. Reforçar, então, os três pilares, digamos assim, e que eles podem se manifestar de formas diferentes, né? Que não... Sim, sim, tem aquela criança que não vai olhar no olho de jeito nenhum, tem aquela que vai olhar muito, de uma forma exagerada, tem aquela que Uhum, vai desviar o olhar. Isso não é critério, né? O critério uhum, é um ponto de coisas junto, misturada e bem assim, bem avaliada, né? Não tem uhum. fator marcador biológico, então assim, vai falar, ah, mas eu fiz ressonância, não apareceu. Pai, mãe, não tem um marcador biológico, não aparece exame de Perfeito. sangue, não aparece ressonância, não tem tomografia, não adianta. Se é o autismo, né, que veio, que nasceu com a criança, é um transtorno que tem que ser avaliado clinicamente, né? Tem que ser Uhum. considerado a criança no seu ambiente, em casa, na escola, na comunidade, porque muitas vezes eles falam assim, ah, mas em casa ele não faz assim, só faz na escola. Obviamente, estou considerando que é um transtorno que de socialização. Então, eu tenho que buscar essa criança em vários ambientes, em vários momentos, fazer um mapeamento mais justo para entender o comportamento dela. Você repete para a gente, então, os três pilares, assim, que são os que sustentam, assim, só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo, inclusive para mim, que Tá, também, assim, tá. inclusive para mim, que agrega muito também nesse sentido, Certo. que não neuropediatra, mas acabo convivendo com muita criança autista por conta dos exames, por conta do consultório e Sim, tudo sim. isso. Certo. Em gratidão a tudo que você me ajuda, tirando as minhas dúvidas de epilepsia, eu vou repetir 1000 vezes se for necessário. Então, é o atraso persistente. A palavra persistente tem que estar junto, tá? Então, Atraso persistente de comunicação. Aí pode uhum, envolver fala ou não. uhum, Comunicação é amplo, certo? uhum, Então, é apontar, é pedir, é saber falar, é saber, enfim. Atraso persistente de comunicação, certo. dificuldade persistente de socialização. Uhum, Lembrando de tudo que a gente falou que é mito, né? Que às vezes uhum, não é não gostar de estar com pessoas, é não saber como se relacionar algumas vezes. Ter uhum, interesses restritos, né? uhum, Assim, ter assuntos que a criança tem muita repetição, assiste muitas vezes o mesmo episódio, gosta de dinossauro, ou gosta de, sei lá, de um objeto específico. O meu filho passou 4 anos segurando uma cordinha na mão. uhum, Aí você dava o quê? Que interesse é esse? Já era cabelo na cabeça dele e ele não conseguia expressar pra gente que era cabelo na cabeça dele. uhum. Então, interesses restritos e os comprometimentos sensoriais também, eles aparecem junto, né? Ele entrou no DSM-5 como algo que deve ser considerado também. Os pilares são 3, mas Uhum. tem um quarto aqui, né, que entra a questão de movimentos estereotipados e, as questões sensoriais também. Então, E, atraso persistente de comunicação, dificuldade de socialização, interesses restritos, tem que ter isso aqui, porque senão pode ser outra coisa, né? uhum. E a questão sensorial também. E a gente pode dizer que, vamos supor, esse indivíduo tendo um autismo num grau moderado, assim, tendo as intervenções ou não, mas que ele pode levar uma vida normal, que ele pode trabalhar, que ele pode. Tem alguma coisa que ele não possa fazer, vamos supor? Então, eu sempre digo que as Paralimpíadas são ótimas para definir quem chega lá e quem não chega, né? Uhum, Cada indivíduo, ele tem uma capacidade, com certeza alguns autistas não vão conseguir algumas coisas, né? Porque uhum, tem uma severidade maior, tem um comprometimento maior neurológico, né? E esses casos são aqueles que têm DI, né? Que é deficiência uhum, intelectual, aqueles casos, por exemplo, que as crianças ou adultos já têm, por exemplo, epilepsias, tem muitas coisas que elas não conseguem, porque ela está num quadro geral mais comprometido, né? Aí, que por daí, exemplo, digamos que ela tem dois diagnósticos daí, né? Que ela tem uma e deficiência intelectual a e autismo. comorbidade, ela vai com um Ou uma monte de comorbidade. encefalopatia epilética e autismo. Isso, Mas eu falo assim, isso no caso cria do para ela. autista puro ali.
Tá. Esse autista que não tem uma comorbidade mais grave, ele pode ser inserido, por exemplo, no mercado de trabalho, ele pode Uhum, ser inserido na escola, né? Tudo depende do que for feito com ele. Então, assim, se a uhum, família pega junto, tem diagnóstico precoce, avalia bem, tá junto com a escola, tá entendendo, tá traçando um planejamento para essa criança, né? De como chegar lá, alcançar esses marcos. Eu não vou te dizer que normal, porque normal é um termo né, difícil de explicar, mas assim, ele vai se tornar neurotípico. típico? Não, mas ele vai ter as mesmas condições de executar as mesmas atividades, né? Então, ele Uhum, pode ser independente, ele pode estudar, se formar. Eu tenho pacientes, por exemplo, que chegaram na minha clínica sem a mínima capacidade de fazer muitas coisas. Alguns trabalham hoje, alguns fazem faculdade, alguns nunca tinham pego um ônibus na vida, né? uhum. Então, hoje, estão no mercado de trabalho, estão fazendo faculdade, estão ganhando seu dinheirinho. E eu acho que antigamente, assim, como você falou, o assunto é um assunto que cresce a cada dia, que a gente descobre coisa a cada dia. E era um assunto que era muito pouco falado antigamente, principalmente para os casos mais leves. Então, vamos Sim, supor, eu que atendo mais adulto, eu recebo muito adulto assim, que você vê, que você percebe nitidamente, que você percebe numa primeira conversa, numa primeira consulta, só que ele nunca teve o diagnóstico. O fato dele sim, nunca ter tido esse diagnóstico, a gente fala, ah, tudo bem, mas viveu assim até hoje e ele se adaptou, tranquilo. né? Já passou a fase de fazer as adaptações. Só que o que eu acho muito importante da gente, de quem trabalha com adulto e a questão do diagnóstico, é a questão da autoaceitação e a questão da pessoa poder usar isso a seu favor para poder trabalhar, vamos supor. Se ela tem um laudo escrito que ela tem um transtorno do espectro autista e que ela tem sensibilidade ao barulho, então ela pode, vamos supor, exigir da empresa alguma coisa que ela trabalhe num lugar que seja mais Isso, silencioso. Porque senão isso é isso. interpretado como pessoa chata, pessoa que não é intolerante, não serve para trabalhar aqui. Então eu sempre falo isso, assim, porque a gente vê que as pessoas às vezes têm receio de dar esse diagnóstico pro adulto. Tipo, poxa, Aham, já viveu até aqui até agora, fez faculdade, está trabalhando, por que que tá assim? Por que que tá atrás disso agora? Tem as suas dificuldades, aham. mas a gente vê que para a pessoa é muito importante ouvir isso, ler isso. Então eu posso falar, digamos, para o meu companheiro, tem hora que eu não te entendo, porque eu tenho isso. Então não é porque eu não quero te entender, é porque para mim o processamento é diferente. Então isso muda relacionamento com as pessoas, isso muda o relacionamento no emprego, na faculdade. E Então, eu acho que a gente não pode ignorar, assim, mesmo que esse diagnóstico não tenha sido feito na infância, eu acho que a gente não pode ignorar esse diagnóstico no paciente adulto, porque a gente está não tem. privando, a gente está limitando ele, né? A gente está querendo colocar ele numa caixa comum a qual ele não pertence, né? E ao qual ele tem algumas coisas que são especiais e que não vai dele mudar, né? Vamos supor, quem não tolera alguns tipos como eu falei, barulho, ou quem tem muita dificuldade A gente vê muito de- na Bila, por exemplo, na vida adulta, a questão da pessoa que tem um rebaixamento de cognição social, que é o quê? Uhum, A pessoa que é inteligente, trabalha, mas não consegue entender o ponto de vista do outro. E aí fala assim, e autista posso até ser meio que adjetivo, né? Mal usado para dizer assim, aquela pessoa não entende o que eu quero dizer. Por quê? uhum, Quando a gente fala disso, a gente está falando de algo que chama teoria da mente. Né? O autista, sendo adulto ou criança, ele tem uma dificuldade maior de se colocar na perspectiva do outro e entender o que o outro está expressando, querendo dizer. Então, muitas vezes, ele é rotulado como uma pessoa chata mesmo, né? Por quê? uhum. Porque ele não teve o diagnóstico e ele não consegue entender o que ele tem também. E Ele ele não cresceu com consegue aquilo, explicar para o outro que ele não tem, consegue explicar. para a pessoa entender. Então fica aquela coisa assim, fica aquela pessoa às vezes rotulada como fria, isolada. Isso mesmo.
Isso mesmo, exatamente isso. Aí você vai buscar lá na infância, aí você tem que chamar os pais, chamar as pessoas que conviveram. A criança tinha um monte de mania diferente, tinha mania não, interesses restritos, tinha várias coisas que ela fazia, né? E Uhum, então, olha, cara, tinha todas as evidências, mas passou, conseguiu. Tinha reserva uhum, cognitiva boa, não incomodou na escola, era bonzinho, né? uhum. Dormia Bonzinho bem. são os mais prejudicados. Ó, aquele que Uhum, dormiu bem, era bonzinho na escola, esse passa batido e vê lá na vida adulta ter problema na hora de se relacionar, na hora de casar, na hora de arrumar emprego, né? Então uhum, aí que aparece a bomba, né? uhum. E eu acho que essa questão também, assim, traz o respeito para a pessoa, né? Assim, então, aquela coisa assim, não é não seria se aproveitar, mas seria mostrar que ela recebe aquela informação de uma outra forma, que ela tem uma dificuldade, muitas vezes, de trocar de planos, porque a gente vê muito isso, né? Então, assim, Isso. uma queixa muito grande que eu tenho, assim, vamos supor, a minha esposa, a minha namorada falou que queria que eu fosse para casa dela ontem. Eu não consegui ir, mas eu não ia fazer nada aqui. Mas assim, o fato de ter que trocar de plano, porque ele já imaginou que o fim de semana dele É ia ser a dentro de casa rotina. assistindo filme. Isso. De repente isso mudou. Então, assim, aí parece o quê? Desinteresse, não quis vir, não faz questão. Mas é que a questão do mudar de plano, do trocar de uma coisa para outra, traz um desconforto grande, né? Com certeza. E aí você vai lá na infância dessa criança, quando os pais mudavam a rota dela para a escola, ela também chorava. Só que Uhum, ninguém conseguia atrelar que esse comportamento não apareceu na vida adulta. Perseguiu essa pessoa, ele se adaptou, ficou quieto e uhum, agora tem dificuldade de relacionamento e convívio social, né? Então, uhum. é muito importante buscar diagnóstico na faixa etária que você tiver, né? Se tem alguém que convive com uma pessoa que acha que tem suas diferenças, indica para um profissional da área, porque, sem sombra de dúvidas, vai melhorar a qualidade de vida, vai trazer autoconhecimento, vai trazer perspectiva de vida. A gente está falando de prognóstico, né? Uhum. Nunca é tarde. É importante a gente falar de neuroplasticidade, é maravilhoso, mas a gente não pode deixar passar a oportunidade de ajudar alguém, né? Até pela questão da autoestima, né? Porque fica assim, Sim, tudo que eu começo eu não termino. Então eu sou sim, burro. sim, sim. Aí você faz um teste de QI, a pessoa tem um QI ótimo, a pessoa passou no vestibular, a pessoa. Só que como ela não tem um diagnóstico de que ela tem uma condição especial, então que algumas coisas ela vai ter que se adaptar para realizar de uma forma diferente, o que acontece? Eu sou burra, eu não consigo, né? É. E daí você já detona ali a E aí, autoestima e o aí futuro de para uma entrar numa pessoa, né? depressão, e aí para desenvolver outros transtornos, por exemplo, transtorno de humor, né? A pessoa fica com pânico muitas vezes, ela desenvolve depressão, ela desenvolve outras coisas por consequência de um subdiagnóstico, ou seja, não teve diagnóstico quando era mais jovem, se adaptou e cresceu de uma forma desajustada, mas foi indo e chega no momento Uhum. que ela vai desencadear. Ela vai somatizar, como todas as outras pessoas, ela vai ter os seus problemas, ela vai ter as suas inconformidades, não vai conseguir falar isso, se expor, né? Então, antes tarde do que nunca. E assim, aproveitando os nossos últimos minutinhos aí, que eu não quero te deixar passar nada, existe algum remédio? Então, assim, existe algum remédio que eu possa dar que vai melhorar? Existe alguma evidência de algum remédio, algum tratamento, alguma coisa nesse sentido? Assim, na maioria das vezes, isso é claro que é da ordem médica, né? O psicólogo ele não faz nenhum tipo de medicação. Mas quando a Uhum, gente acompanha os casos, em grande parte a gente vê, por exemplo, que no autismo o grande gap, né, é que se você faz o exame lá para ver a questão dos neurotransmissores, tem lá no plasma tem sobrando serotonina e no cérebro não tem, né? Então, isso causa o quê? Causa irritabilidade, causa sentimento de estranheza, causa um monte de mal-estar no paciente. E na maioria das vezes,
as medicações, elas acabam sendo essas medicações para controlar esses comportamentos, né? Esses sentimentos, emoções. Não existe um medicamento que seja assim, ó, medicamento para autismo. Não tem. Uhum. Não tem. Então, Você se a vai gente. controlar o quê? As comorbidades. Vamos supor, se a criança tem dificuldade do sono, aí vai trabalhar ou com melatonina, com remédio indutor de sono, enfim. Aí, vamos supor, tem problemas de comportamento. Na maioria das vezes, são ministradas doses de Neuroleptic. risperidona, que é um antipsicótico, né? Que ele é um Uhum. antipsicótico. Então, para ajudar nessa questão de controle de comportamento. Então, aí quando é mais velha, que tem problema de tem TDAH como comorbidade, vai tomar a creatina, entendeu? Então, cada caso é um caso, né? Tem que olhar com muito carinho, tem que primeiro tentar fazer intervenção para depois medicar também. Então, se a gente fosse assim, sumarizar, ficar extremamente atento aos sinais precoces, a saber Sim, que não existe receita de bolo, se é assim, é assim, se é assim, não é assim, se é assim, que qualquer dúvida, que qualquer sinal que possa parecer diferente, qualquer marco que essa criança não atinja na idade correta, ela precisa procurar um médico, um especialista para ter o diagnóstico, e que sim, quanto sim. antes as intervenções começarem, que quanto antes assim, correr atrás desse prejuízo, digamos assim, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Uhum. E que não importa a idade dessa criança, não importa quem seja, o diagnóstico por si só, ele é direito da pessoa, e ele faz a pessoa se entender, e ele faz as pessoas que convivem com ele entendê-lo, né? Entender que não é que ele é chato, que ele se isola, é que às vezes ele não consegue acompanhar uma conversa tão que muda de assunto tão rápido. Então, não é que ele não quer ir, não quer comer, porque uma coisa para ele não é palatável e não vai, né? Então, assim, entender que ele tem algumas coisas que são específicas e que não passam, não são volitivas, não passam pela vontade, vamos supor, dele. Sim, Então, sim, isso mesmo. e essa questão, assim, vamos supor, da troca de planos, tava aqui, agora vamos para lá, que às vezes, muitas vezes, isso incomoda o autista e para as outras pessoas pode parecer frescura, né? Não, mas poxa, tá aqui, vamos para lá, né? Assim, então entender que esse processamento pode levar um tempo a mais, que precisa ser mais planejado, Uhum. que não existe um remédio, né? Que não é uma doença, né? Acho que É ficaria isso legal a mesmo. gente já, Como é um já deixar dessa transtorno, não é uma forma. doença, então não tem cura, é isso mesmo. Que não é uma doença, então não tem remédio e não tem cura. É um transtorno do desenvolvimento que melhora muito com a estimulação, que tem as suas particularidades, que não existe o sim ou o não claro para você diagnosticar, porque se fosse assim, era só você dar o questionário na mão de uma mãe e estava tudo certo, né? E Isso. e que, na verdade, quando é necessário medicação, é necessária para cuidar, para alguma comorbidade associada, seja Exatamente. impulsividade, agressividade, dificuldade de sono, Então, ou sonolência excessiva. Lembrando que, assim, são seres humanos com diferentes polos, né? isso mesmo. Cada caso é um caso. O espectro é grande, tem que avaliar um por um. É isso aí mesmo. E que a gente tem que, assim, acho que aprender a conviver e respeitar cada vez mais, porque a gente vai ser obrigado a conviver cada vez mais. Então, quanto mais informação a gente tiver, É, mais a gente entender, eu acho que isso vai ficar, vai facilitar muito a vida das se a pessoas, né? gente estiver antenado para a estatística e evidência de que para uma cada 54 pessoas nascerão com esse transtorno,
o mundo tem que se antenar para novos meios, né, de tratamento, novos meios de inclusão dessa pessoa, porque se não for o meu filho, vai ser o meu neto, né? Uhum. De alguma forma, Vai ser meu hoje, sobrinho, vai ser meu, né? é meu vizinho, vai ser meu sobrinho, vai ser meu primo, alguém perto de mim, numa escala de 3 famílias, vai ter autismo. Hoje em dia não é Uhum. assim. Hoje em dia você encontra autismo, a cada 4, 5 casos tem alguém que conhece ou convive com autista. Então, mais do que Aham. nunca, é propiciar dignidade, né, que nunca é demais para qualquer ser humano, é, Uhum. é algo que a gente tem que buscar de uma forma organizada, preparando, né, as pessoas para isso. Então, esse tipo de live mesmo, eu acho sensacional. Tem gente que nunca ouviu falar direito sobre o que é autismo, né? Uhum. Que Não fica com como é aquela que a coisa pessoa rotulada. O paciente autista não olha no olho, não não olha no fala, olho, fica come estereotipando, anda na pouco, ponta do pé, não agressivo, bate no socializa corpo. e às Uhum. vezes faz movimentos estereotipados. Então, esse é o autista e pronto. Então, Isso, se for filho do meu vizinho, eu nem vou lá, né? Assim, isso mesmo. Uhum. Isso então, mesmo. assim, a questão acho que é da Ou o informação traz muita contrário, né? inclusão, Ou né? o contrário, Nabila, aquele ser super inteligente, também é um mito isso, gente. Assim, por exemplo, aparece assim a mídia lá, o doctor, né? O médico. Ele é savana, na verdade, assim. A pessoa que é muito inteligente, que tem uma condição, parece que é super-herói, sabe tudo. É muito estigmatizado que o autista, ele é, nossa, mega inteligente. Isso é E verdade, não é. isso é real. Depende de cada caso. Então, assim, no autismo tem interesse restrito. Se a pessoa executa aquilo com muita frequência, ela vai se tornar um ser que vai ter uma performance diferente por tanto que ela treinou, certo? Uhum. É uma questão de habilidade, né, e de quantidade de vezes de exposição. E aí, por exemplo, falam sempre, do mestre, o jogador. Realmente, o cara fazia aquilo com muita maestria, porque ele só fazia aquilo, né? Uhum. Então, essa fama de ser um ser super inteligente, Com nossa, QI não é. mais alto, alguma coisa nesse. Acontece. Eu tenho um paciente, por exemplo, com superdotação e autismo, Uhum. né? Mas não é a grande maioria, tá? A grande Uhum. maioria, eles têm um QI de médio para um pouco mais rebaixado, podem ser trabalhados, tem uma evidência de DI, deficiência intelectual em pelo menos 20 a 30%, né, eles podem ter, Uhum. mas ele também não pode ser tratado como rótulo, porque se você tentar fazer intervenção, a pessoa pode alcançar melhoras e a gente não pode tomar isso como, assim, uma sentença, né? Uhum. Perfeito. Então, Carol, cuidado aí com os rótulos e com os estigmas, é uma coisa que, sim, é uma arte. Falar sobre autismo, eu falaria horas a fio, viu? uhum. E você tem algum recado para deixar para os guerreiros que estão aqui com a gente ainda, que estão acompanhando, ou que vão acompanhar essa live depois? Eu acho que, assim, ó, nunca desistir do ser humano, né? E eu vi uma frase hoje que dizia mais ou menos isso, assim, ó, se você está pensando em desistir, desista de desistir, porque tem que tentar, né? Quando você tem uma criança e você negligencia, né, as possibilidades que ela tem, as capacidades que ela tem, o tempo não volta atrás, né? Então, você vai ter muito mais, é cansativo, né? Tem que ter mais tempo depois, então dê chance agora de levar sua criança a procurar um profissional, seja ele o neurologista, seja ele o psiquiatra, seja ele um neuropsicólogo, Eu, psicólogo, eu acho que desde já, que seja eu uma acho que eu pessoa vou só especialista te na área. interromper porque tem uma pergunta aqui da Mariana Miguel e ela ainda pediu, ó, assim, por favor, não vão embora sem responder minha pergunta. Tá, Exatamente quem procurar. Então, assim, quando eu desconfio quando eu desconfio que tem alguma coisa diferente no meu filho, a quem eu procuro, né? certo. Bom, é assim, geralmente isso é uma coisa que é fechado em conjunto, né? Então você pode procurar um neuropediatra, você pode procurar um psiquiatra infantil, você pode procurar um neuropsicólogo, né? Porque um vai precisar do outro, de alguma Uhum, forma, né? Quem uhum, fecha o diagnóstico, quem vai laudar isso e colocar no papel, escrito assim, ó, o CID, tal, é o médico, né? Ou o uhum, neurologista ou o psiquiatra.
de Uhum. preferência, né? Mas o neuropsicólogo também faz a avaliação. Muitas vezes o neuropediatra ou o psiquiatra ele pede a avaliação para saber dessas condições. Né? Como é que está a Uhum. cognição, como é que estão as etapas do desenvolvimento, porque isso vem mapeado, né, Uhum. quantificado, para se ter uma noção melhor de como está esse indivíduo, né? E aí, com Uhum. isso, o neuro ou o psiquiatra consegue fechar com mais segurança. Não que ele precise desse apoio. Muitos neuros fecham, né? Sim, sozinhos, né, sem nenhum pedido de ajuda, mas cada um faz o seu trabalho, né? Mas eu acho isso Mas, muito bacana, principalmente em casos que geram dúvida. Porque daí a é, avaliação neuropsicológica, ela quantifica, né? isso aí eu vou Ela tratar de anular porque eu sou expressa, apaixonada, né? Eu ela, avalio ela, ela traz digamos assim, ela traz um resultado, uma coisa mais sim, palpável do que assim. sim, sim. Então eu acho que no caso assim, principalmente quando não é uma coisa assim, quando é uma coisa que tem um pouco mais de dúvida, de coisa, então assim, você ter um resultado palpável para se para você se Para embasar, fixar né? e para você já programar as outras, já programar, digamos, o tratamento, né? Já programar o que vai ser feito com essa criança é o ideal, né? Ah, com certeza. E assim, ó, a única coisa que eu sempre recomendo, independente, né, do profissional que for, pergunte se ele atende, se ele tem experiência com autismo. Caso Uhum, contrário, pode ser o profissional que for. Se ele não tiver experiência, vai ser mais dificultoso, né? Então é uhum, importante. Eu, como mãe de autista, agora estou dizendo isso, né? Procure alguém que tenha especialidade em autismo, que entende bastante disso, porque às vezes é muito difícil o diagnóstico mesmo, e ficar atrasando, 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 neuroplasticidade acontecendo, né? E as rotas ali não estão, né, fechando, então, quanto antes, melhor, então, que seja um profissional que entenda de autismo. como eu falei que eu acabo pegando esses pacientes mais na vida adulta e geralmente sem o diagnóstico, né? Então eu já peguei paciente assim que o diagnóstico era muito claro numa primeira consulta, numa primeira conversa, a gente já notava isso de uma forma muito clara. E ele buscava o diagnóstico no sentido de se compreender, de entender por que ele era diferente. Então, assim, enquanto isso não fosse exposto para ele, para assim, para a faculdade, para as pessoas que ele trabalhava, ele ia continuar sofrendo, digamos assim, um preconceito, aquilo como uma frescura, aquilo como um comportamento É, e que ele já tinha passado por alguns outros profissionais e que o profissional falou para ele: olha, não é. E mesmo se fosse, se eu fosse você, eu não falaria para ninguém. Então, assim, por quê, né? Por que é ele muito. teria que esconder, né? Ai, gente, é uma polêmica grande isso, né? As pessoas ainda não entenderam que não é uma doença, não é feio, o autista não Uhum, fede, o autista não tem nada. Gente, o autista é uma programação do cérebro diferente, né? Então, uhum, medo, tem que buscar seus direitos. Existe lei Berenice Piana específica que trata da inclusão do autismo na escola, que fala dos direitos do professor auxiliar, que fala dos direitos de várias coisas que o autista tem. Então, assim, se apropriar daquilo que é seu, porque você uhum, tem essa condição, é mais do que digno, é mais do que necessário, uhum, né? Para isso, comunicar isso é importante, né? Trazer esse uhum. assunto à tona, esgotar, tirar as dúvidas, é muito importante, realmente. Aprender junto, aprender com, Curtir aprender casos, junto, assim, junto com outros profissionais, junto com o próprio paciente. E sim, assim, sim, isso frustrou ele de uma forma enorme. Então, assim, eu estou isso. buscando por um diagnóstico. Além dele me falar que eu não tenho, ele falou que se eu tivesse era melhor eu esconder.
Era melhor eu não falar para ninguém que ia me trazer mais problema. Então, assim, é difícil, né? Então, assim, eu acho que o conversar, que o falar, que o dividir traz essa inclusão e traz essa compreensão. E É justamente foi esse o necessário, nosso tema, a né? Os humanidade mitos, né? preparar para isso, gente. Nós estamos falando de um a cada 54 por enquanto, imagina daqui a Aham, pouco. A gente tem que evoluir, isso chama evolução. A gente precisa entender que essas pessoas estão com a gente em todos os lados e que a gente tem que entender, porque assim como nós não entendemos o autista, ele também não nos entende muito bem. Então, uhum, para que a gente possa conviver em sociedade de uma forma justa, todos têm que tentar se entender, não é? A gente está uhum, falando de uma rivalidade, a gente não está falando de uma coisa feia, a gente está falando de uma dificuldade que assim, mundo, vem de mão dupla, né? Então você uhum, precisa conviver, ele também precisa conviver com você, né? uhum, Então nós temos que estar preparados para as diferenças. É aí que acontece a grande magia, né? Quando a gente uhum, consegue entender que aprender é libertador, né? Que uhum, aprender, entender e fazer isso na prática me ajuda e é libertador para que o outro consiga também ter a plenitude dele, o direito de viver, uhum. verdade, né? Eu tô suspeita para falar de autismo, né? Eu tenho um filho autista, então é para mim algo que eu amo de paixão, assim. Eu falaria horas e conta comigo sempre, tá, Nabila? E assim, então, primeiro, assim, de tudo, eu queria te agradecer demais, Carol, porque assim, além de toda a sua experiência, de toda a sua formação, de toda a sua vivência, né, até diária, você soube passar isso de uma forma muito clara, né? A gente, assim, de uma forma muito humana e uma forma que a gente consegue entender e entender tanto a questão do diagnóstico, como do cuidado que tem que ser feito precoce, como da aceitação, da questão de que é um ser humano e ele vai ter que ser inserido. E se a gente fala tanto de inclusão social, então tá aí, cadê? Vamos lá, vamos praticar a inclusão É isso aí. social, vamos pegar essa dificuldade e adaptar para o que a pessoa pode fazer no seu melhor, né? E vamos olhar os E potenciais também, né? Vamos olhar o que essa pessoa tem de potencial, né? Vamos vamos olhar o que ela tem de bom, vamos aproveitar. Ela também pode ensinar muitas coisas. legal, assim. Muito obrigado, Carol. Eu te agradeço imensamente. Olha, pode reservar Eu muitas vou terças à lá. noite para mim, porque Tá assim, eu tenho bom. certeza que quem assistiu, que a gente vai deixar depois disponível no IGTV, no YouTube, quem assistir vai aproveitar muito, porque realmente foi um conteúdo de muita qualidade. E era esse o nosso principal objetivo, né? Desmistificar, tirar o mito, É, tirar aquela coisa do que eu leio no Facebook é. e tomo Google como não faz verdade, né? diagnóstico. É isso aí, Google não faz diagnóstico, isso mesmo. Eu fico à sua disposição também, adoro conversar com você, Nabila, adoro entender sobre as epilepsias, eu fiquei apaixonada, né? As suas orientações eu sigo à risca, já olhei várias coisas que realmente têm muito sentido, né? E também convido as pessoas lá a te acompanharem cada vez mais, né? Olhar o seu trabalho, porque eu achei ele assim brilhante. Quando eu entendi que déjà vu era sinal, né, de algumas coisas aí, né? Quando eu entendi que sinais epigástricos, coisas assim que a gente nunca imagina poderiam ser sintomas aí de epilepsias, nossa, eu fiquei realmente encantada com a possibilidade que você também tem de transformar a vida de muitas pessoas. E se Deus quiser, vamos trabalhar muito junto por aí, Que né? assim seja. Tá bom. Carol, muito obrigada novamente. Eu te espero na Obrigada a você, próxima. obrigada a você. Um beijo enorme. Beijo, tchau.